Oi, gente, bom dia! Hoje a gente vai dar continuidade às nossas matérias de matemática 1, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e o seu livro didático para ele servir como base durante nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre monômios, certo? Matemática 1. A gente já viu na aula passada toda a parte algébrica e hoje vamos dar continuidade falando ainda da parte algébrica, mais especificamente dos monômios. Os monômios eles são constituídos por um único termo algébrico, por exemplo, 7x² y. Eu tenho uma parte fixa, que é o 7, uma parte fixa, que é o 7, e duas partes variáveis, que é o x e o y. E eu só tenho um termo algébrico. O que é um termo algébrico? É quando eu tenho uma parte fixa e uma parte variável, como no exemplo aí. Então, 7x² y é um termo algébrico e é um monômio, certo? Como é que eu calculo o grau de um monômio? Aqui, gente, ó, o grau do monômio ele é calculado pelo expoente, certo? A partezinha daqui de cima, das variáveis. Nesse caso aqui, ó, 3 é a parte fixa, x a parte variável e 2 é o nosso expoente, o nosso grau. Então, esse monômio aqui tem o grau 2. Só que nesse caso aqui, quando eu tenho mais de uma variável, por exemplo aqui, x, y, z, menos 36 é a minha parte fixa, x, y e z é a minha parte variável. Como é que eu vou calcular o grau se cada um tem um expoente? O grau desse monômio aqui, onde eu tenho mais de uma variável, é a soma dos expoentes. Aqui o grau é 2 e aqui o grau é 2 mais 3 mais 4, que vai ser 9, certo? Dando continuidade, quando monômios semelhantes. Os monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma variável. Nesse caso aqui, ó, 2 é a parte fixa, AB² é a parte variável. 3 é a parte fixa, AB² é a parte variável. Então, AB² e AB², mesma parte variável. Então, esse e esse são semelhantes. Aqui eu tenho 30, parte fixa, A² sobre B, não, A² e B, parte variável. Aqui 2, parte fixa, A² e B, parte variável. A² sobre B e A² sobre B, mesma variável, logo são monômios semelhantes. Agora nós vamos falar sobre a adição e subtração de monômios. O que é que vocês precisam saber? Que para me fazer a adição e a subtração de monômios, eles precisam ser semelhantes. Como é que vai ser? Eu vou fazer esse primeiro exemplo do 4x² menos 5 e vocês em casa vão fazer o de baixo, certo? Vamos aqui para resolver. Lembrando que para me fazer a soma e a subtração de monômios, eu preciso lembrar que eu só posso fazer isso com monômios semelhantes. Vou escrever aqui qual é a nossa equação. A gente tem 4x² menos 5x menos 3x mais 2x². Para me efetuar essa soma, essa subtração que está tudo junto, eu tenho que fazer semelhante com semelhante. Então, quem tem variável igual, eu vou deixar perto. Então, vai ficar 4x², lembra do sinal, mais 2x² menos 5x menos 3x. Deixei monômio semelhante perto de monômio semelhante. 4x² mais 2x², 6x², menos, aqui menos com menos eu vou ter que lembrar, repete o sinal que é menos e soma, 5 mais 3, 8x. E agora que eu tenho x² e x, eu não continuo, eu paro aqui, fica 6x² menos 8x. Então, aí com esse mesmo raciocínio, vocês resolvam esse daqui de baixo, certo? Agora, sobre a multiplicação de monômios, certo? Na multiplicação de monômios, eu vou poder efetuar a multiplicação de monômios diferentemente lá da adição e subtração que eu não posso. Como é que vai funcionar? Vou primeiro efetuar essa multiplicação aí, aonde eu tenho 4ax² vezes menos 13a ao cubo x à quinta potência.
Como é que eu resolvo essa multiplicação? Prestem atenção. Vou escrever aqui o que a gente tem. A gente tem 4ax ao quadrado vezes menos 13a ao cubo vezes x à quinta. Quando eu vou efetuar uma multiplicação de monômios, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar parte fixa com parte fixa e expoentes e variáveis iguais com variáveis iguais. Então, nesse caso, eu vou ter assim, ó, 4 vezes menos 13 vezes a vezes ao cubo vezes x ao quadrado vezes x à quinta. Só deixei semelhante perto de semelhante. 4 vezes menos 13, o sinal vai com negativo, fica menos 52. Agora vem a parte mais complicada, que vocês vão ter que lembrar das propriedades de potência. Aqui, ó, o A e esse nosso Azinho aqui, ó, ele é a nossa base. Então, qual é a base? A. Aqui não tem expoente, é porque o expoente é o quê? 1. Então, A e A é a mesma base? Sim. É uma multiplicação? Sim. Como é que eu efetuo multiplicação de mesma base? Eu repito a base, que é A, e somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Fazer a mesma coisa aqui, ó. X e X, a mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 2 mais 5, 7. Então, fica menos 52 a quarta, x a sétima, certo? Vamos aqui dar continuidade. A divisão de monômios é a mesma coisa. A gente vai dividir primeiro a parte fixa e depois os monômios. Vamos resolver esses dois exemplos aí. Eu tenho 2x ao quadrado sobre 3x e eu tenho 3x sobre x a menos 1. Como é que eu resolvo essa divisão entre monômios? A primeira eu vou ter 2x ao quadrado sobre 3x. Primeiro, fixo com fixo, certo? 2 dividido por 3. Como não é divisível, eu posso só repetir assim, ó, 2/3. Agora eu vou olhar para cá, x e x, mesma base. Esse x aqui de baixo não tem expoente, é porque ele tem o quê? 1. X e x, a mesma base, divisão. Lembra da propriedade de potenciação. Eu repito a base, que é x, e subtraio os expoentes. 2 menos 1, que é 1. Então, o resultado disso aqui é 2/3 x. 2/3 de x, certo? O nosso outro exemplo que tem lá no slide é 3x sobre x a menos 1. Quando não tem nada na frente do x é porque tem o 1. Quando não tem nada no expoente é porque o expoente é 1. 3 dividido por 1, 3. Primeiro eu divido a parte fixa. Depois a parte aqui da potência. X e x é a mesma base. Se eu tenho a mesma base numa divisão, eu repito a base, que é x, e subtraio os expoentes, que vai ficar, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, fica 1 menos 1. Eu fiz aqui no cantinho para vocês verem a importância. Eu vou subtrair o de cima menos o de baixo. Ah, mas o de baixo já tem um sinal de menos. Eu nunca poderia fazer isso daqui, ó. Isso aqui tá muito errado, de jeito nenhum. É 1 menos, o menos 1, o sinal vem com ele, certo? Aí eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. Fica 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, o expoente é 2, certo? Dando continuidade. A potenciação de monômios. Potenciação de monômios, a gente vai elevar tanto a parte variável, a potência, como a parte fixa. Vamos resolver esses dois exemplos aí. Eu tenho menos 2x ao quadrado, a quarta potência, e eu tenho 7y ao cubo. Como é que eu resolveria isso? Vamos ver aqui. Como eu vou fazer? Primeiro eu tenho
eu tenho menos 2x ao quadrado, a quarta potência. Eu vou resolver a parte fixa, a potência, e depois a parte variável. Como é que vai ficar? Aqui não é a mesma coisa que menos 2 vezes x ao quadrado, não é? Então, agora a gente vai pegar e fazer um por um. Primeiro, a parte variável vai ficar menos 2 a quarta potência, vezes a parte fixa agora, que é x ao quadrado, a quarta potência. Vamos resolver. Menos 2 a quarta. Número negativo elevado à potência par. O resultado é positivo, certo? Que dá 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vezes. Aqui, ó, potência de uma potência, propriedade. Repete a base, que é x, multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Então, o resultado é 16x à oitava. Agora, o outro exemplo que tem lá, que é 7y ao cubo. Fazer a mesma coisa, 7 ao cubo vezes y ao cubo. 7 ao cubo vai ser igual a 343 y ao cubo. Agora vamos dar continuidade, certo? Aqui são os exercícios do livro de vocês, certo? Como a gente poderia descobrir esse pontinho de interrogação aí? Quanto equivale o ponto de interrogação? Eu vou explicar para vocês como fazer. No item C, que é esse primeiro, que eu tenho menos ab ao quadrado c, vezes qual número vai dar menos ab à quinta c. Gente, vocês observam que a diferença é só no b? Antes era b ao quadrado e agora é b à quinta? Observam isso? Qual número eu teria que multiplicar para mudar o b? O próprio b. B ao quadrado vezes b alguma coisa é igual a b a 5. É uma multiplicação. Multiplicação da mesma base é o quê? Repete a base e soma os expoentes. 2 mais quanto dá 5? 2 mais 3 é igual a 5. Então, qual é o número que eu teria que multiplicar? B à terceira, porque b ao quadrado vezes b à terceira é b à quinta, que é justamente a alteração que nós temos aqui. Já aqui, 8x à quarta, dividido por qual número vai dar menos 2x ao quadrado, certo? Qual número que eu dividi o 8 por qual número dá 2? 8 dividido por 4 dá 2, então eu já sei que é 4. A parte fixa. Se x à quarta vai ter que ser dividido por x alguma coisa. Na divisão, eu tenho uma diminuição do expoente de cima pelo expoente de baixo. 4 menos quanto dá 2? 2. Então, o resultado aqui é 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, por conta desse negativo, certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, podem estar me procurando, que eu tiro as dúvidas de vocês. Não esqueça, se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, podem acessar o site da escola que está aqui, ou o canal do YouTube da escola, e também lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para que vocês tenham acesso às agendas digitais, certo? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.